Espiritualidade alerta. Cuidado com os difamadores. Hoje vamos começar o estudo de forma diferente. A partir de agora, vamos inverter o pensamento. Imagine que você fosse o diabo, e sua missão é destruir a IPJ Licínia. Sendo que, como todo mundo já sabe o que você seria capaz de fazer, você precisa ser discreto, estratégico, sutil para que seus efeitos sejam mais amplos e desastrosos. Por onde você começaria? Para pensar antes de entrar no estudo. O que você faria sem pressa para que uma igreja começasse a ser arruinada? Que princípio Jesus nos ensina e alerta em Mateus 13, 24, 30? Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram, e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. O inimigo poderia ter feito o que fez. O que favoreceu a ele? Quando foi que o joio começou a ser percebido? De que forma hoje estamos muitas vezes dormindo na vigilância da igreja? Hoje vamos estudar a primeira estratégia do inimigo para arruinar uma igreja, por isso nosso tema é cuidado com os difamadores. O que é difamar? O dicionário define: falar mal, caluniar, desacreditar publicamente, tentar manchar a reputação de alguém. Chamamos difamadores aquelas pessoas que, conscientes ou não, são usados pelo inimigo em sua fraqueza verbal e falta de sabedoria, para contaminar outras pessoas com suas posições e opiniões sobre indivíduos, coisas ou instituições, a fim de prejudicar, desencorajar ou desacreditar. Exemplos. Incomoda quem não crê que outros creiam. Alguém que não gosta, e deseja que outros também não gostem. Alguém que não faz, e influenciam outros a não fazerem. Alguém acha ruim e deseja influenciar os outros, e etc. Precisamos aprender uma lição: todas as vezes que algo bom da parte de Deus está acontecendo ou vai acontecer, os difamadores vão aparecer. Aprendendo com Moisés. O que aconteceu no melhor momento do ministério de Moisés em Números 12, 1-11? Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam: vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo, pois eu falo com ele face a face claramente, e não por meio de comparações, ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que de fato ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Se Deus não havia proibido Moisés, a opinião deles tinha um fundamento? Moisés poderia imaginar de quem viria a difamação? Versículo 9. Será que para Deus essa atitude é algo de pouca importância? Versículo 11. Quando Deus agiu sobre Arão e Miriam, como eles qualificaram sua atitude? Aprendendo com Davi. Como o diabo tentou desencorajar a Davi em suas intenções,
1 Samuel 17, 23, 30. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele. Escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido. Você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado. E ouviu a mesma resposta. Por que Davi, e não outro irmão, foi escolhido por seu pai para levar comida aos seus irmãos? Eles tinham consciência do propósito de Deus? Qual o benefício que os irmãos de Davi estavam tendo em agir daquela forma? Como Davi os responde no versos 29. Como você se sentiria no lugar de Moisés ou de Davi? Como você agiria? No versos 30, como Davi agiu? Em Números 12, 2, como Moisés agiu? Que alerta o Salmo 140, 11 nos dá acerca desse tipo de gente? Que os caluniadores não consigam progredir. Que a maldade persiga, pegue e destrua os homens violentos. Aplicação pessoal. Como você agirá daqui para frente ao se deparar com pessoas deste tipo? Reverendo Carlos Roberto de Freitas.